Aproveitar, vou gravar aqui a mensagem. Então, nós estamos, irmãos, então aqui entrando nessa aventura com Jesus, nessa viagem com Jesus no livro de Marcos, né? E Marcos, então, após nos relatar as parábolas, ele conta-nos quatro histórias que aconteceram com Jesus, que foram histórias em sequência. A primeira delas tem esse título, né? Algumas Bíblias vão trazer Jesus acalma a tempestade. Então, se trata de uma travessia do mar da Galileia. Os irmãos sabem que Jesus estava ali, muitas vezes, pregando ao redor daquele lago, ou daquele mar, né? Que fica bem embaixo, abaixo do nível do mar, e ali se levantam ventos, de repente, né? Por causa da deslocação do calor, daquela região. E quando eles estavam no meio da travessia, o vento era tão forte que a água entrava dentro do barco, a ponto de que o barco corria o risco de afundar. E os discípulos ficaram com medo de morrer naquele momento. E Jesus dormia do lado de trás do barco. Então, qual é o sentido dessa história para nós, né? Se nós estivéssemos aqui utilizando o método da oralidade, vocês mesmos iriam descobrir na história o, os ensinos, as lições que ela traz para nós. Mas como nós estamos usando o método aqui de um sermão pregado, né? Ou seja, o pregador prepara, estuda, ora a Deus e ele descobre as verdades que estão no texto. Então, e ele traz aqui num formato de um sermão e entrega a vocês as verdades. Muitas vezes, muitos não percebem, né, a profundidade da palavra, muitos se esquecem, muitos às vezes acabam não retendo as verdades ou não, até mesmo não concordando com aquilo que o pregador interpreta, com aquilo que o pregador traz. Mas se fosse no método da oralidade, né, muitos de vocês iriam descobrir por si só, vocês iriam se sentir como se vocês estivessem testemunhando aquele fato que aconteceu ali com Jesus e os seus discípulos. Então, eu quero me ater, irmãos, basicamente em uma única palavra, que é quando Jesus fala: passemos para o outro lado do mar. Vamos para o outro lado do mar. Até aqui, na história que Marcos está contando, no Evangelho de Marcos, Jesus está sempre pregando na Galileia, mas ele nunca atravessou o mar para o outro lado. E ali havia uma grande multidão, multidão que espremia Jesus. Nós vemos alguns versículos antes, alguns capítulos antes, que Jesus pediu aos discípulos que tivesse sempre um barquinho para que ele pudesse se afastar um pouco da multidão na praia enquanto ele ensinava. Jesus passava horas ensinando. Jesus não é igual a gente que prega durante 30 minutos, né? E o pessoal já está cansado, já começa a olhar no relógio e já vai embora. Não, Jesus pregava, Jesus ensinava durante horas e a multidão ouvia. E Jesus ensinava através de parábolas, de histórias, né? Mas sempre daquele lado do mar. Naquele dia, depois que a multidão foi embora, né? Marcos nos relata, depois que ele contou parábolas e muitos não entenderam, e depois ele revelou essas parábolas, o sentido delas aos seus discípulos mais próximos, que estavam mais interessados que a multidão. Jesus então propõe para eles, ou ordena, ele diz: vamos para o outro lado do mar. Irmãos, naquele momento, muitos discípulos que estavam ali acompanhando Jesus, eles obedeceram, porque eles eram discípulos. Jesus é o mestre e o discípulo ele tem que obedecer o que o mestre manda. Mas eles, eu acredito que nenhum dos 12 que estavam com Jesus ali, e nem os outros que acompanhavam, sabiam exatamente o que Jesus queria fazer do outro lado, qual era o propósito de Jesus para ir do outro lado do mar. Eles sabiam que do outro lado do mar haviam povos e nações que não eram judeus, eles não eram da casa de Israel, eles não guardavam a lei, eles não obedeciam à lei.
Do outro lado do mar, por exemplo, eles comiam porcos, criavam e comiam porcos, o que ao judeu era proibido pela lei, né? Do outro lado do mar, haviam tropas romanas, haviam cidades estrangeiras, que são chamadas de Decápolis. Gerasa, né, a terra dos Gesarenos, era uma terra onde habitavam muitos estrangeiros, porque toda aquela terra, aquele território, inclusive a Galiléia, onde eles estavam, era dominado pelos romanos. Então, as tropas romanas, as legiões romanas, elas estavam presentes ali. E os soldados romanos se alimentavam de porcos, né, de carne de porco. Quem aqui gosta de uma carninha de porco bem suculenta? Levanta a mão aí. Aí, né? Porque nós não somos judeus, né? Nós não estamos debaixo da lei judaica. Então, mas eles, os judeus estavam. E então não havia muita coisa que os interessasse do outro lado. Um judeu era difícil, ele não podia se aproximar de um gentio, que é um povo não judeu, porque comia carne de porco e havia aquela questão dos cemitérios, a impureza, a contaminação espiritual. Então eles não queriam ir para lá. Mas de repente, Jesus diz: "Vamos para o outro lado do mar". Vamos para o outro lado do mar. Então eles vão porque eles estão em obediência, eles têm que obedecer a Jesus. E eles começam a fazer a travessia do mar. E no meio acontece então uma tempestade, essa tempestade de vento, que faz com que a água bate no bote onde eles estão. Era um bote pequeno, né? Cabia umas 15 pessoas, então aqueles 13 homens, Jesus e mais os 12, estavam ali, e outros pequenos barcos iam com eles, né? É possível que o Marcos estava em um daqueles outros barcos. O Marcos foi alguém que seguiu Jesus, mas ele era muito jovem, ele era muito mais novo do que os outros discípulos. Talvez ele não estivesse. Ah, e muitas vezes até se alguém se pergunta se Marcos, por ele não ser uma testemunha oral, uma testemunha, melhor dizendo, visual, uma testemunha ótica, né, alguém que viu os fatos acontecerem, será que as escrituras de Marcos são menos importantes do que a de Mateus, por exemplo? Então, Paulo ele fala com Timóteo na sua carta, dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, quando Marcos escreve o evangelho, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele tem a liberdade de usar as palavras que o Espírito lhe dá naquele momento quando ele escreve em grego, aquelas palavras que vão ficar registradas para o ensino da igreja. No ensino, até hoje nós somos abençoados pela carta de Marcos, né? pelo evangelho, melhor dizendo, de Marcos. Mas o evangelho de Marcos serviu também de base, porque Marcos escreve cerca de 30 anos depois que esses acontecimentos acontecem. Né? Até então, as histórias de Jesus eram todas contadas oralmente. Então, o Pedro era uma testemunha, me fugiu a palavra, né? Ótica, estou falando ótica, né? Ocular, lembrei agora. A testemunha ocular desses fatos. E ele contava as histórias, assim como outros contavam, e quem ouviam as histórias a respeito de Jesus também contavam essas histórias, e eles tinham uma técnica de oralidade que permitia com que a história permanecesse fiel, eles não mudavam a história. Né? A história era contada com fidelidade de acordo com os fatos. Né? Agora, muitas vezes é interessante a gente ver a maneira como Marcos traz para nós essas verdades. Porque se nós olharmos para Mateus, por exemplo, e como nós estamos falando de missões, eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui como compartilhar a minha tela, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui também uh, o, o tema da Jami nessa, nesse mês, né? É unidade e missões. Então, esse é o tema da nossa junta administrativa de missões, né?
Nós temos aí o quadro dos missionários. Eu não sei se já chegou para nós aí na igreja, se está lá no mural. Aqui está a foto, né, de todos os missionários da Jami espalhados pelo mundo. É a nossa agência missionária, né? E depois nós temos aqui arquivos, né, que são oferecidos no site da Jami, que podem servir para o nosso conselho missionário, para você que se interessa por missões, né, estar conhecendo mais. Depois nós temos também os alvos, né, que vão ser estabelecidos de arrecadação de ofertas para a missão transcultural que os batistas nacionais, né, as igrejas batistas nacionais estão fazendo. Agora, olha que interessante, de 2.700 igrejas que nós temos no Brasil, são as batistas nacionais, apenas 145 contribuíram, né, no ano passado com o sustento de missionários e projetos missionários, né? Então, muitas igrejas batistas nacionais não têm visão missionária, não contribuem com a Jami. Talvez até algumas contribuam com outros missionários de outras agências, mas não com a Jami. E isso é 5,37% apenas das igrejas. Depois nós temos um outro dado, também dessas 2.700 igrejas, 252 ofertaram essa oferta do mês de setembro para missões. Então, eles estabelecem um alvo, né, e esperam que as igrejas alcancem esse alvo. Isso não dá nem 10% das igrejas que ofertaram. Então, nós temos aqui a mensagem que nós estamos trazendo hoje para a igreja é: missões é um projeto de Deus em Cristo, vamos atravessar para o outro lado do mar. Marcos 4:35. Então, essas palavras que nós estamos lendo são inspiradas pelo Espírito Santo, mas são também palavras que, dentro das palavras inspiradas, nós podemos dizer, essas palavras saíram da boca do nosso Senhor Jesus. Ele disse aos seus discípulos ali naquele dia: vamos atravessar para o outro lado do mar. Quando a gente compara com Mateus, eu quero mostrar isso para vocês, Mateus 28, 18 até o 20, tem as famosas palavras de Jesus sobre a grande comissão, que a gente conhece como a grande comissão. Jesus, então, se aproxima deles depois de ter ressuscitado, e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecerem tudo aquilo que eu vos ensinei. E lembrem-se que eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Essas palavras de Jesus, descritas por Mateus na grande comissão, é interessante porque lá Marcos também tem a sua grande comissão, também lá no capítulo 15. Mas aqui nessas histórias que nós estamos começando a ler agora, começando com a história onde Jesus acalma a tempestade, nós temos a ilustração do que Jesus está afirmando em Mateus. Vejamos. Quando Jesus diz: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Nós temos aqui agora a autoridade sobre a criação, ou sobre a natureza, como alguns preferem dizer, na história da tempestade. Jesus mostra a sua autoridade que ele tem sobre a natureza, sobre a criação. Na segunda história, o homem endemoniado, Jesus vai mostrar, Marcos vai mostrar através da história que Jesus tem poder sobre os demônios. Não importa a quantidade nem o poder que os demônios tenham, Jesus tem mais autoridade do que eles. Também Jesus tem autoridade sobre a doença, porque ele vai curar a mulher que perdia sangue. E a quarta história vai mostrar que Jesus tem autoridade sobre a morte, porque ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Todas essas histórias respondem à pergunta, a pergunta que diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41, que nós lemos hoje.
Então, os discípulos, até aqui, irmãos, eles não sabiam exatamente quem Jesus era. Perceberam? Eles já sabiam que Jesus sofria oposição da família. Eles sabiam que Jesus sofria oposição dos fariseus. Eles sabiam que Jesus tinha sérias limitações, né, que eram impostas a ele, oposição mesmo ao ministério de Jesus. Mas até aqui eles não sabiam o tamanho da autoridade de Jesus. Por isso que quando Jesus fala com o vento e diz: aquieta-se, silêncio, e o vento para de soprar, e as águas param de bater contra o barco. Eles então se viram um para o outro e dizem: quem é este? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então agora Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No final ele vai dizer. Então, irmãos, para que nós possamos fazer missões, fazer a obra de Deus, nós precisamos saber quem é este homem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta pergunta de Jesus, essa pergunta dos discípulos, mostra o que nós precisamos de fato saber a respeito de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai dizer: passemos para outra margem do lago, do mar. Então, continuando aqui na comparação com o que Mateus fala no capítulo 28, é a mesma palavra que nós temos, então, em Marcos. Vejamos. Ele diz: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. E aqui eu frisei em amarelo, para os irmãos verem no texto, vão, que também é conhecido como ID. É porque ID não se ensina mais nas escolas, né? O ID é uma forma do português que já não se usa mais, é de um português clássico, mas que significa vão. Então, portanto, vão. Então, nós somos chamados para fazer a missão em unidade. Os discípulos estão juntos com Jesus. Ah, embora ele diga que vão, no final do texto de Mateus, ele vai dizer o seguinte: eis que estou convosco, eu estarei com vocês. Então, Jesus está nos mandando ir, mas ao mesmo tempo ele está também conosco, indo conosco. Ele não está mandando que a gente vá sozinho. Até porque se nós formos sem Jesus, se nós formos sem saber quem Jesus é, nós não vamos ter sucesso na nossa empreitada, né, na nossa missão. Então, passemos para o outro lado do lago. Os discípulos foram contrariados, né, obviamente, mas eles foram. É isso que é importante salientar aqui. Eles vão porque eles obedecem a Jesus, né? Então, outra comparação que nós vemos aqui nos textos é com a palavra façam discípulos. Ou seja, quando Jesus fala passemos para outra margem, ele está tanto indo fazer discípulos do outro lado, como ele está também ensinando aos seus discípulos como se faz o trabalho. Então, os discípulos vão com ele no barco, e outros também barcos os acompanham, porque eles vão descobrir, eles vão seguir a Jesus, e ser discípulo é seguir a Jesus. Então, se Jesus vai do outro lado, se Jesus tem coisa para fazer lá, tem missão para cumprir, nós que somos discípulos de Jesus, nós também somos chamados para ir cumprir a missão com Jesus. E, finalmente, irmãos, nessa mesma frase, passemos para outra margem. O que é que Jesus vai fazer lá? Ele vai fazer discípulos de todas as nações. Jesus está indicando que ele quer salvar também aqueles que não são judeus, aqueles que são de outros povos, porque eles estão do outro lado do mar. Então, irmãos, há muitas razões para os discípulos é, não quererem ir para o outro lado. E hoje, quando a gente fala na igreja fazer missões transculturais,
A igreja acha difícil. Como é difícil ir, porque custa caro, porque tem que largar a família, deixar a família para trás, tem que aprender outra língua, tem que enfrentar situações de perigo, tem que comer comidas diferentes, tem que se relacionar com pessoas de outra cultura, enfim, todo esse desafio que existe para nós, né, as religiões, né, que são religiões difíceis. Hoje em dia nós temos o Islã, né, que o islamismo que está, né, aí muito forte no mundo. Todas essas barreiras querem impedir a igreja de fazer missões transculturais. Então, os discípulos tinham as mesmas razões, ou outras razões, eles não queriam ir, porque eles iam se contaminar do outro lado, eles não queriam ter contato com os outros povos, e ainda por cima tinham que enfrentar a tempestade, né? A tempestade que se coloca no meio do caminho. Quantas tempestades podem se colocar no meio do caminho da igreja missionária ou do missionário que vai levar a mensagem, né? Nós temos aqui exemplo na igreja, por exemplo, o departamento, nosso Ministério Infantil, está indo fazer missões nos bairros de Pirajuí, nos bairros que necessitam ouvir a mensagem, ir na casa das pessoas. Agora temos grupos de visitação que estão indo, e as pessoas acham sempre difícil, né? Muitas vezes é difícil, você tem que sair da sua casa, você tem que ir enfrentar situações, né? Situações complicadas, às vezes vão conhecer famílias que têm outro costume de vida, outra maneira de se comportar, crianças, né? Nós temos aqui recebido as crianças. Então, tudo isso é um desafio que está no convite de Jesus para nós. Passemos para outra margem. Mas a igreja, muitas vezes, muitos crentes hoje, eles querem ficar dentro das quatro paredes da igreja, que é confortável, que tem ar-condicionado, que tem cadeiras confortáveis, né? Onde nós temos microfones, não precisamos falar tão alto, né? Não temos o som, temos o Ministério Louvor que faz um louvor tão bonito, e tudo isso é para a glória de Deus, mas Jesus diz: passemos para outra margem do mar, do lago, vamos para o outro lado. Então, Jesus está, de fato, nos instigando a ir, a passar, aonde há pessoas possessas por espíritos malignos, onde o demônio está habitando, onde o demônio está controlando, dominando. Nós temos o Evangelho de Jesus e nós temos o Jesus conosco. Então, unidos, nós podemos ir e fazer a diferença. Jesus não manda você ir sozinho, Jesus manda você ir como igreja, com o corpo, com outros irmãos e irmãs. Então, nós temos que nos fortalecer uns aos outros, não ficar parados, não ficar sentados, não ficar acomodados, não querer apenas que Jesus entre na nossa própria casa, mas ir até a casa dos outros, levar o evangelho e atravessar o mar, o oceano, para a África, para a Ásia, para os povos indígenas no Amazonas, né? Nós temos que levar essa mensagem para os ribeirinhos, para o Vale do Jequitinhonha, para o Vale da Ribeira, né? Aqui no estado de São Paulo, em todos os lugares, levar a mensagem do Senhor Jesus. Esse é o nosso desafio, irmãos. Agora, eu quero mostrar uma outra coisa interessante que eu descobri nesse texto também, enquanto estava estudando o texto e meditando nele, que é justamente o texto que está em Mateus a respeito dessa mesma passagem. Olha que interessante. Mateus, ele vai nos dar a história da tempestade, mas ele vai colocar um acontecimento no meio da história. Então, em Mateus 8, 18, ele diz assim: quando Jesus viu uma grande multidão que o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Aí, então, do verso 19 até o verso 22, vem duas situações que são desculpas para não ir, pessoas que não queriam seguir a Jesus. E no verso 23, ele retoma a história dizendo: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Mas havia pessoas que não seguiram a Jesus porque não queriam obedecer à ordem de Jesus. Então veja o que eles dizem. No versículo 19, um deles, que é um escriba, ele diz assim: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores.
Mas Jesus disse: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E ainda outro disse: Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus, e aqui, bom, Jesus domina as circunstâncias. Ah, isso aqui é um título, isso aqui não está no texto, tá? É a Bíblia que colocou isso aqui. Mas então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Então, veja, irmãos, que as desculpas, né, para não seguir a Jesus são muitas. Qual é a sua desculpa para não fazer missões? Qual é a sua desculpa? É a tempestade? Ora, irmãos, se Jesus disse, vamos para o outro lado do lago, os discípulos que acharam que o barco ia afundar, eles não tinham motivo para pensar isso. Porque se Jesus disse que vai, e Jesus está no barco, é porque eles vão. Jesus aproveitou para tirar um cochilo, uma soneca. Ele estava cansado, né? Jesus havia ensinado o dia todo e ele estava agora aproveitando aquele momento para descansar, para dormir. Mas isso faz alusão também a uma outra tempestade que está no Antigo Testamento, que é do profeta Jonas. Jonas também recebeu uma ordem do Senhor, mas ele se levantou não para obedecer, mas para desobedecer. Foi para o outro lado. Então, irmãos, fazer missões transculturais, fazer missões, evangelismo e missões, seja em Pirajuí, ou seja, até os confins da terra, não é fácil. Demanda um esforço nosso, demanda a, a nossa participação. Nós não podemos dizer, outro irmão vai fazer, outro irmão vai ofertar, outro irmão vai fazer a visita. O irmão é melhor do que eu, o irmão que tem mais fé do que eu. Aliás, por isso que Jesus disse para os discípulos: até agora vocês não acreditam? Onde está a fé de vocês? Até agora vocês não têm fé? Ou seja, fazer missões é para quem sabe quem Jesus é e para quem crê em Jesus e sabe que Jesus vai junto, né? Então, eu me lembro que meu pai, né, meu querido pai, ele faleceu, ele veio a falecer em 2013. E justamente era um período que eu estava no Brasil, porque eu estou fora do Brasil por um longo tempo, desde 2008, né? Já são 15 anos fora do Brasil. Mas naqueles dias eu estive no Brasil e eu fiquei com meu pai vários dias no hospital, cuidando dele. Mas eu me lembro que nós tínhamos um trabalho marcado para fazer em Belo Horizonte e, e meu pai veio a falecer, né? Com o Senhor Jesus. E no dia seguinte, né, nós pegamos o carro e partimos para fazer o nosso trabalho. Eu, a minha esposa e os meus dois filhos, Samuel e Daniel, estavam conosco nesse trabalho também, porque eles também iriam participar de um ensino, de um estudo de inglês para missionários, né? Nós estávamos ensinando, eles estavam, né? Porque eu naquela época não falava nada de inglês ainda, mas estávamos ensinando aos treinamento, no treinamento missionário para as pessoas falarem inglês, que é uma coisa necessária no campo missionário. Então, me lembro que muitas vezes o missionário tem que respeitar o luto da família, mas ele tem trabalho para fazer e muitas vezes o que Jesus fala aqui vai se aplicar. Deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos, mas você vai e me segue, né? E que muitas vezes, quando Jesus ele nos leva para a obra missionária, ele diz: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem, que está falando dele mesmo, não tem onde reclinar a cabeça. Então eu quero encorajá-los de que Jesus diz: vamos para o outro lado e não haverá nenhuma tempestade. Ou seja, o projeto de Deus é fazer missões. Não existe nada neste mundo que pode impedir que a obra do Senhor seja feita. Ninguém detém, é obra santa, é obra de Deus. Amém?
Eu te convido nesse momento a se colocar em pé em oração, enquanto os irmãos da equipe pastoral, pastor César, pastor Márcio e o Mateus vão tomando a palavra para dar sequência na ceia do Senhor. Feche os teus olhos e se coloque à disposição do Senhor. Nesse mês, você está sendo desafiado a participar dos cultos de missões, da Feira das Nações, você está sendo desafiado a participar da conferência missionária, que o seu coração possa tremer diante de Deus, né, como os discípulos dentro daquele barco. Eu não sei quais as tempestades que têm vindo na sua vida. Eu não sei se você está no barco com Jesus, que está indo para a missão que Jesus tem para fazer, ou se você está no barco com Jonas, querendo fugir daquilo que Deus já te mandou fazer e você tem resistido ao mandamento de Jesus. Mas nessa noite, diante da mesa do Senhor, nós vamos pedir perdão para Deus e vamos nos colocar. Outra coisa que você está sendo desafiado é de contribuir. Eu vou contribuir com a minha oferta durante 13 meses, a partir do mês de setembro até setembro do ano que vem. Então, você tem a oportunidade de orar a Deus e de colocar, você vai receber uma ficha e vai colocar o valor que você vai estar ofertando para a obra missionária durante esse tempo. O Espírito Santo vai te conduzir. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor estava naquele barco que enfrentou a tempestade. Ó Deus, mas o Senhor deu ordens ao vento e às águas, e eles lhe obedeceram. Não é diferente hoje, Senhor. Tantos anos se passaram, mas a tua igreja continua atravessando mares. A tua igreja continua atravessando ao encontro, atravessando barreiras, atravessando tempestades, perseguições, dificuldades, para ir ao encontro dos corações, para libertá-los dos demônios, para curar os enfermos, para anunciar o evangelho de Cristo e ressuscitar os mortos. Por isso, Senhor, nós oramos nessa noite, pedimos que o Senhor conduza cada um dos teus filhos, ó Pai, e que esta mesa colocada nos lembre que o Senhor pode nos perdoar hoje, se nós não temos andado de acordo com a tua vontade, se nós não te obedecemos, mas nessa noite nós queremos voltar a obedecer, queremos andar contigo e queremos que o Senhor conte conosco, assim como a tua igreja pode contar comigo e pode contar com cada um dos irmãos, dos teus servos que estão aqui presentes, em nome de Jesus, teu filho. Amém. Eu passo a palavra ao pastor César nesse momento. Que Deus abençoe, meus irmãos.